Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Essas palavras fazem lembrar da grande máxima do dramaturgo e poeta inglês William Shakespeare. Ele disse certa ocasião que a gratidão é a virtude dos humildes. De certo, somente os humildes são capazes de exercer gratidão. Eles têm essa habilidade de recordar para reviver, reviver para reconhecer que as conquistas, que as vitórias não se tratam simplesmente de um mérito pessoal. Há um conjunto, há toda uma orquestra, há toda uma harmonia por meio de cada vitória em nossas vidas. E temos muito a agradecer. Isso me faz lembrar de uma frase que eu ouvi há muito tempo, mas eu guardo muito comigo, que diz o seguinte: a sabedoria torna o homem sábio, a força torna o homem forte, o poder torna o homem poderoso, as riquezas tornam o homem rico, a fama torna o homem famoso, mas somente a humildade é capaz de transformar simples homens em grandes homens. E como já disse Santo Agostinho, a arrogância fez com que os anjos se transformassem em demônios ao ser expulsos dos céus. Mas a humildade faz com que homens possam se transformar em anjos ao ser aceito nos céus. E é sobre essa humildade que nos move a expressar gratidão. É por isso que o salmista diz, em tom enfático, com toda veemência: bom é render graças, bom é expressar gratidão. E às vezes nós temos a triste tendência de esquecer de agradecer. E esse é o momento oportuno, justamente reconhecer a todo apoio, a toda contribuição, a todo incentivo que se transformou em estímulo, e entender que a gratidão, ela transforma simples ocasiões em grandes momentos. A gratidão, ela é capaz de transformar uma simples refeição em um grande banquete. Ela é capaz de transformar uma simples casa em um grande lar. Ela é capaz de transformar simples conhecido em grandes amigos, quando nutrimos a semente da gratidão em nossos corações e permitimos que ela venha florescer, que venha exalar o seu aroma ao ponto de tomar conta de tudo que está ao nosso redor e se tornar um aroma agradável. O salmista Davi teve essa compreensão, essa sensibilidade, e ele diz: bom é render graças ao Senhor, bom é expressar gratidão, é bom agradecer, e não importa sobre o que agradecemos. Por isso que no início nós lemos aqui 1 Tessalonicenses 5,18, onde diz: por tudo dai graça, esta é a vontade de Deus. É interessante que a Bíblia não entra num critério: dar graça pelas coisas boas, pelas coisas ruins, alegres ou tristes, confortáveis, desconfortáveis. Ela não entra nesse critério. Ao contrário, ela nos diz: por tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. De fato, se trata de demonstrar uma vida de gratidão perante o Senhor, reconhecendo que Ele está no controle, de fato, de todas as coisas. Portanto, é o momento de agradecer e engrandecer por todas as lutas, por todas as dores, por todos os sofrimentos, por todo o labuta, por todos os dramas, por todos os dilemas, por todas as conquistas, por todas as derrotas, por todas as vitórias, por todas as perdas, por todos os ganhos.
agradecer e engrandecer, conforme está escrito, bom é render graça, porque aquilo que veio de bom para nós nos trouxe alegria, mas aquilo que aparentemente foi ruim nos trouxe experiência, e experiência só se adquire vivendo. Experiência não é uma troca, não se comercializa, não se negocia. É preciso sentir, é preciso experimentar para saber exatamente o valor das coisas. Por isso, bom é render graças, mas se o texto ficasse aí, se encerrasse apenas nessa primeira expressão, talvez entrássemos em uma paranoia, mas o texto vai além. Bom é render graças ao Senhor, não ao acaso, porque na vida não se trata de sina, de fado, não se trata de destino, se trata de escolhas, se trata de decisões. Por isso que bom é render graças ao Senhor, não a um poder psíquico, uma energia cósmica, não a uma força abstrata, mas ao Senhor. O salmista dá nome, e ele reconhece um Deus vivo em sua vida, cuja mão grandiosa, poderosa, o guiou, o guardou em todo o tempo. Eu acho que o momento mais difícil na vida de um cético, agnóstico, ateu, é quando ele reconhece que precisa agradecer a alguém, todavia ele não sabe a quem. É onde ele entra nessa dimensão que o faz reconhecer que existem coisas em nossas vidas que não têm explicações. E de fato, precisamos reconhecer que um ser maior, que tem nome, e que é o Senhor, é quem nos guiou e quem nos guardou. Somente a história de Davi nos faz entender, porque ele diz, bom é render graças ao Senhor. Porque ele reconhece por meio dessa expressão, através dessa gratidão, algumas verdades. E ele expressa aqui a gratidão pela proteção, por ter sido protegido. E nós não temos total controle sobre as nossas vidas, e isso é um fato. Por mais dinheiro que você venha acumular, adquirir, você sempre será incapaz de acrescentar um segundo à sua mera existência. E por mais influente que você seja, você não tem como dominar ou controlar o simples ato de inalar e exalar sua própria respiração. Como somos dependentes de Deus. E Davi reconhece a proteção de Deus em todo o tempo. Deus que o protegeu de um urso era o mesmo que estava preparando para os leões. E esse mesmo Deus que o protegeu dos leões era o mesmo que estava protegendo ele, preparando ele para os gigantes. E o mesmo Deus que defendeu e protegeu Davi dos gigantes era aquele que estava preparando ele para os reis. Então a vida são etapas. Quer uma boa notícia? Cada etapa se torna mais difícil. É como um videogame. Os estágios passam. Mas existe um detalhe que faz toda a diferença. A nossa experiência é melhor. A nossa experiência se torna maior. Portanto, é importante reconhecer e expressar a gratidão pela proteção divina, entendendo que os ursos nos preparam para os leões para os gigantes para os reis, porque aqueles que querem voar alto têm que entender, quanto maior o voo, mais forte os ventos, maré mansa não faz bom marinheiro. Davi expressa sua gratidão ao reconhecer a proteção divina sobre a sua vida, mas ele expressa essa gratidão ao reconhecer também a provisão do Deus que nos sustenta em todo tempo, em todo momento, em todo lugar, independente das circunstâncias, das situações, por mais desfavoráveis que ela venham soar aos nossos ouvidos. Deus é o nosso
sustento, Ele é a nossa provisão. Por isso que o salmista que faz esse texto é o mesmo que faz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, cujo sentido original do vernáculo hebraico diz: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. É Ele o princípio de tudo, é Ele o nosso sustento. E quando Ele não for a nossa total suficiência, nada mais nessa vida será. Se Deus não for suficiente em sua vida, você sempre vai se sentir incompleto, insatisfeito e infeliz. Como dizia o matemático Blaise Pascal, o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. Somente Deus é capaz de preencher. Riquezas é apenas um paliativo. Fama, sucesso, tudo isso que as pessoas lutam, morrem e vivem em busca, são insignificantes para suprir aquele vazio existencial que nós às vezes percebemos que precisamos de algo a mais e às vezes não sabemos definir o que é. Mas o salmista foi muito contundente. Bom é render graças ao Senhor, reconhecer o Senhor como o autor da nossa proteção, da nossa provisão e, enfim, da nossa promoção. Costuma dizer que Deus prova para provar, mas só aprova para promover. E quem conhece um pouco da história de Davi vai perceber que Deus fez com que um simples pastor se tornasse um grande rei. Deus fez com que um simples músico se transformasse em um grande guerreiro. Deus transformou o menor da sua casa no maior da sua nação. É assim que Deus faz. É assim que Ele age. E porque Ele fez tudo isso, bom, me perdoe os exegetas de plantão, os teólogos que aqui estão, mas Ele faz isso porque Ele sonda o nosso coração. Ele perscruta o nosso interior e Ele sabe mais do que ninguém quem realmente nós somos. Qual é a nossa verdadeira essência? É como diz o matuto do sertão, e eu sou um deles: Deus não dá asa à cobra, né? Porque se desse, a coisa estava feia. Deus sabe o que faz. Ele sonda o nosso coração e Ele é capaz de saber que se formos fiéis a Ele nos mais baixos vales, seremos a Ele fiéis também nos mais altos montes. E assim o Senhor fez com Davi, e ele reconheceu: bom é render graças ao Senhor e cantar, e cantar, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Esse é um dia especial para essa turma de formandos de administração da Facete. É um dia muito significativo e de antemão parabenizá-los pela escolha de levantar um altar em seu coração para enaltecer ao Deus vivo que os trouxeram até aqui. Essa é uma peregrinação que eu já passei por ela. Em uma das minhas formações é justamente a administração. E eu vi Taylor, Fayol, Peter Drake, essa turma toda, forte. E essas discussões entre os teóricos. E eu me deparo com Jesus nos ensinando que o maior recurso é justamente o recurso humano. E ninguém como Jesus valorizou pessoas. E foi capaz de transformar simples homens em grandes homens. Homens esses que mudaram
a história. Se ao menos tivéssemos essa sensibilidade de perceber que pessoas sempre serão mais importantes, porque na vida não importa o que temos, mas sim quem temos, expressaríamos mais gratidão, seríamos mais capazes de olhar para os nossos pais, para os nossos mentores, sejam líderes ministeriais ou sejam professores, e dizer ao menos muito obrigado. Obrigado por ter preparado o meu paraquedas. Para que essa palavra não fique descontextualizada, um dos maiores palestrantes do mundo é um ex-combatente de guerra, um coronel que era piloto de avião, caça, de bombardeio, e na Segunda Guerra Mundial o seu avião foi atingido. Imediatamente ele preparou o paraquedas, se lançou ao ar, conseguiu sobreviver, mas em terra hostil foi um escravo, foi um prisioneiro de guerra, passou durante anos naquele lugar sofrendo, depois conseguiu a liberdade, e a partir de então começou a contar as suas histórias, e vendia muitos e muitos livros, e um dia, prestes a dar a maior palestra da sua vida, se preparando para aquela ocasião, tomando um café da manhã em um hotel, ele é abordado por um homem que insistia em falar com ele, insistia veementemente em falar com ele. Ele disse: pela insistência eu vou ouvir. Ele disse: o senhor está lembrado de mim? Ele disse: não, sinceramente eu não me lembro do senhor. Eu disse: eu sou o soldado que ajeitava o paraquedas. Ele abraçou aquele homem, com os olhos cheios de lágrimas, e disse: muito obrigado. Ele foi dar a palestra, e no momento da palestra houve aquelas perguntas e respostas, palavra franqueada, momento aberto, e alguém perguntou: qual é a razão do seu sucesso? Seus livros se tornaram best-seller, você é requisitado como palestrante no mundo todo, qual é o motivo do seu sucesso? Ele parou, pensou, e não precisou pensar muito para responder: a razão do meu sucesso eu ofereço a um homem que um dia preparou o meu paraquedas. Caso contrário, não haveria história, não haveria livros, não haveria palestra, eu não estaria aqui. A pergunta é: quem ou quantos, não somente ao longo desses 4 anos, mas ao longo de toda a vossa vida, preparou os vossos paraquedas? É a eles que nós devemos demonstrar gratidão, através de um olhar que expressa realmente as nossas emoções, e dizer: muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, para que não seja tarde demais e a gente venha viver lamentando por ter tido a oportunidade e não ter aproveitado. Portanto, agradecer aos amigos, aos familiares, isso é essencial. Sobretudo, bom é render graças ao Senhor. Porque se vocês tiveram os pais que tiveram, os irmãos que tiveram, os amigos que tiveram, é porque Deus permitiu. Amém? E essa é a nossa palavra para essa turma que hoje oferece esse culto de ações de graça. Bom é render graças ao Senhor. Vamos aplaudir a Deus pela vida de cada um deles. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.